professora Ana Teresa Freitas, CEO e fundadora da Art Genetics, uma empresa fundada em 2013, uma startup que está agora a escalar e a entrar na sua fase de desenvolvimento internacional em escala, não é? Com grandes desafios pela frente. Professora catedrática do Departamento de Engenharia do Instituto Superior Técnico, especialista em genética humana, tenho que ler, bioinformática, informática e saúde, em algoritmos e data mining. E eu começava talvez por lhe pedir que me explicasse como é que uma engenheira cria uma empresa de genética. Obrigada, Karina, boa tarde e obrigada por este convite. Além do mais, é um convite muito especial porque a Karina acompanhou como advogada esta startup que está nesta fase agora diferente da sua vida há muitos anos e seguindo todos os desafios que nós temos tido. Realmente a Art Genetics nasceu em Portugal em 2013, é uma empresa que atua na área da genética, mas é uma empresa de informática. Logo, realmente fazemos testes genéticos, mas o nosso produto central é transformar os dados de genética em ferramentas úteis para o dia-a-dia, com impacto na vida das pessoas e, essencialmente, desmistificar a utilização dos dados da genética. Fazer com que se perceba que a genética, o conhecimento de cada um de nós da sua genética é extremamente relevante para a definição de uma boa saúde, de um bom percurso de vida e sempre com esta ótica de que estamos a trabalhar na área da saúde, mas é preciso muita engenharia e é preciso muita engenharia informática hoje em dia para trabalhar com dados que podem ser 3 bilhões de caracteres, que são a dimensão do nosso genoma. E foi isso que nós tentamos fazer realmente em 2013, se calhar muito ingenuamente, trazer toda a investigação que tínhamos desenvolvido ao longo de anos para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional. A Art Genetics, como a Karina sabe, tinha uma consciência de que o mercado nacional não era suficientemente grande para nós podermos desenvolver a nossa atividade e, como tal, desde o dia 1 que a Art Genetics teve que lidar com todos os desafios de estar em várias geografias ao mesmo tempo. E um desses grandes desafios, Ana, e nós vivemos muito isso, tem a ver com aquilo que, em minha opinião, ainda hoje é talvez um detrator de muitos cidadãos procurarem fazer um teste genético, que é o receio da evasão dos seus dados ou de uma má utilização dos seus dados. E de que forma é que nós resolvemos esse tema? É que não é fácil. Não é fácil. As pessoas têm realmente duas consciências que eu diria, não são erradas, foram construídas, se calhar, não da melhor forma ao longo dos anos. Uma é realmente ter medo de fazer um teste genético. Acham que se fizerem um teste genético vão ter uma má notícia. O teste genético é muito associado, acho que às doenças más, não é? Exatamente, a doenças graves, muito severas, ou vou descobrir que tenho uma predisposição para cancro, ou vou descobrir que tenho uma doença que me vai fazer ter uma deficiência daqui a uns anos. Limitadora, não? Exatamente, as pessoas estão sempre à espera de se eu fizer um teste genético, se me mandaram fazer um teste genético, é porque há qualquer coisa que não está a correr bem. E, na realidade, não é esse o objetivo de fazer um teste genético, não é esse o objetivo da utilização dos dados da genética. A genética é muito mais do que isso. Só para ter uma ideia, existem, se calhar, 10 mil doenças monogénicas, dessas doenças graves. Existem mais de 100 mil doenças no mundo. E nós próprios somos o resultado de muitas características. Logo, esse é um primeiro medo que foi necessário desmistificar, que realmente as pessoas podem usar os dados da genética para saber muita coisa. Por exemplo, se eu tenho uma predisposição para vir a desenvolver ou, por exemplo, ser mais obesa, ou se eu tenho umas necessidades de tomar algumas vitaminas, ou se eu, por exemplo, posso ou não tomar um determinado medicamento. Não tem propriamente a ver com uma doença, mas é eu conhecer-me melhor a mim próprio. A outra questão é que se acha sempre, se alguém tiver acesso aos meus dados da genética, o que é que vão fazer com esses dados? E também é preciso desmistificar um pouco isso. Os dados da genética são mais dados. Nós sabemos o nosso género. Saber o género
é saber a genética da outra pessoa, não é? Quer dizer, quando eu sei o género da outra pessoa, eu conheço os seus cromossomas, eu conheço a sua genética. Logo, é preciso desmistificar. E, obviamente, que esse percurso de desmistificação passa por nós primeiro construirmos ferramentas baseadas em dados genéticos que as pessoas percebam que são úteis para o seu dia-a-dia e, em particular, para prevenir a doença, para não adoecer, para envelhecer de uma forma mais saudável. Com qualidade, não é? Com qualidade. E logo apostar na saúde. Eu vou fazer um teste genético, eu estou a apostar na minha saúde, não na doença. E a outra questão é realmente as empresas poderem demonstrar ao longo do seu percurso de atividade e na forma como apresentam os seus produtos que têm um respeito muito grande pelos dados da pessoa e do cidadão e que estão a protegê-los e que estão-lhes a dar ferramentas, mas que protegem os seus dados. E a qualquer momento o cidadão pode dizer: eu não quero que os meus dados sejam mal usados, e não são mais usados. Logo, esse caminho, são dois caminhos que vão em paralelo e que fazem com que realmente empresas, por exemplo, como a Art Genetics, que são extremamente inovadoras na área da saúde e que misturam a inteligência de engenharia com a saúde, precisem de um apoio, de um suporte jurídico sempre, desde o dia 1. Porque o mundo é complexo, as geografias têm regras diferentes. E os desafios são grandes, Os desafios são muito grandes. Os desafios são grandes. Relativamente aos testes, e a Ana falou de um aspecto que eu acho extremamente interessante, que é a genética eu penso que um bocadinho do vosso apor mudou um bocadinho de figurino, quer dizer, deixou de ser um bicho-papão e passou agora a ser também uma ferramenta para melhorar a nossa qualidade de vida. E há uma série de produtos da Art Genetics, não da oferta, soluções que a Art Genetics oferece, que realmente apostam nessa melhoria da qualidade de vida, que é saber se eu posso tomar ou não medicamento, se tenho propensão ou não para engordar, ou uma propensão, não é? Sim, e outras características, por exemplo, se eu faço exercício físico, qual deve ser o meu plano de treino? Exatamente, e qual deve ser o meu plano de treino para eu, por exemplo, será que eu devo descansar mais horas? Que tipo de alimentação é que eu devo fazer no meu pós-treino? Que tipo de alimentação é que eu devo fazer antes do treino? Para eu poder ter realmente um melhor rendimento possível e me sentir bem? Ou que tipo de características é que eu tenho que me ajudam a gerir o meu bem-estar? Que tipo de minerais é que eu preciso? Que tipo de vitaminas? Como é que o sono, como é que o meu ritmo de sono impacta o meu dia-a-dia? São todo um conjunto de perguntas legítimas e que, para as quais a genética pode trazer conhecimento e pode fazer com que aquela pessoa se conheça melhor e que ajuda no dia-a-dia. Estamos a avançar para uma dimensão mais preventiva da medicina, não é? Já não reativa, não é? Eu vou ao médico quando estou doente, eu vou ao médico, eu estou saudável, mas vou ao médico na mesma, não é? Para me manter saudável, não é? Sim, é toda uma área... Exatamente. A ideia é essa, é passar de uma medicina que reage à doença para uma medicina que também abarca a área da prevenção. Logo, a Art Genetics está muito apostada em desenvolver soluções para a área da prevenção e para a área da personalização. Nós queremos cada vez mais que aquela pessoa seja saudável. Os fármacos personalizados, não é? Também existe uma... Sim, mas neste momento é tomar o fármaco certo para si. O fármaco vai metabolizar melhor, que não vai ter efeitos secundários, vai ser mais eficaz na terapêutica. Logo, e esse é um dos pilares da medicina preventiva e personalizada. Na área da prevenção, é muito conhecermos a nós próprios para podermos realmente tomar opções no dia-a-dia e ao longo da nossa vida que protejam a nossa saúde. Quando eu olho para um teste da Art Genetics, eu consigo perceber o que lá está. E isto faz-me lembrar um bocadinho os malabaristas quando vamos ao circo, não é? Que eles fazem coisas extraordinárias e aquilo parece muito fácil, não é? E eu, mal comparando, tenho um bocadinho essa noção quando olho para um teste da Art Genetics e aquilo vem com uma linguagem tão intuitiva e tem um layout muito apelativo e torna-se muito fácil eu compreender o que lá está escrito. Isto desafiou um bocado os cânones da genética, não foi?
Desafio. Foi um desafio grande, porque inclusive nós tivemos que trazer para as nossas soluções toda uma maneira de sentir o produto e de sentir o relatório que vem da área do marketing, do design, sim. quer dizer, não usabilidade, não é? Exatamente, não se pensaria que vamos ao médico fazer um relatório de genética e há uma empresa preocupada com o design do relatório. E preocupada em que eu, paciente, Perceba perceba o que lá está, exatamente. Porque não é suposto o paciente perceber os relatórios médicos. Pois, mas devia, até ao momento. mas devia. Não é? Mas devia. Tradicionalmente é assim, não é? Nós fazemos os exames e vamos ao médico para o médico nos ajudar a interpretar os exames. Sim, só que o que vai acontecer ao longo dos próximos anos é que a medicina não só se está a tornar cada vez mais preventiva e personalizada, mas também participativa. E por isso é muito importante que nós, como cidadãos, tenhamos acesso a ferramentas em que a gente perceba o que é que está a ser dito como nós e nós possamos decidir com o profissional de saúde qual é a melhor solução para nós. Obviamente, o profissional de saúde é uma pessoa altamente especializada e nós temos que confiar em determinadas decisões, mas o cidadão também tem que ter essa consciência de que participa na solução. Porque às vezes não há soluções fáceis. Às vezes é preciso tomar algumas decisões que são difíceis e o paciente tem que ter essa capacidade de poder compreender o que é que lhe está a ser dito. E daí que fosse necessário resolver um conjunto de desafios, não só o desafio do laboratório e de ter um laboratório que é certificado, que cumpre toda a parte regulatória e que está enquadrado, neste caso em Portugal, com toda a parte regulatória que nós temos, depois ser capaz de desenvolver software que consegue ler os dados da genética, mas que protege os dados, que tem políticas transparentes perante a pessoa que está a fazer o exame, de mostrar que os seus dados são geridos de uma forma bastante clara e pragmática, e depois fazer com que isso depois ainda por cima possa acompanhar o doente no dia-a-dia. Isto é um relatório que é entregue a um profissional de saúde e depois no fim ao doente. Pode ser em papel ou não, pode ser um PDF, mas depois que tem associado apps. Eu posso trazer o relatório no meu telemóvel, não é? Mas de uma forma, numa app, de uma forma fácil de interagir, que é sua. E tivemos ainda um cuidado adicional dessa app não libertar os seus dados da genética, nem a identificar. Só a Karina é que sabe que essa app é sua. Sim, é minha. E como tal, se alguém lhe roubasse o telemóvel, não ficava com acesso aos seus dados da genética, nem sabia que a app era sua. Há uma preocupação grande quando se desenham estas soluções e esse também é um desafio de privacidade que está na ordem do dia, ainda está na ordem do dia, apesar do RGPD já ter, enfim, alguns anos. Mas há um desafio diante enfim, da interpelação do regulamento, não é? De vais fazer isto, de vais fazer aquilo, os operadores económicos têm que fazer assim, têm que proteger assim, 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 mas o RGPD de facto não diz como. E quando se desenham estas soluções, há um desafio em desenhar as soluções a dar resposta à exigência da regulação, não é? E isso é outra engenharia, já não é a engenharia do Big Data e do algoritmo, é a engenharia de segurança, exatamente, que é outro desafio, e que está associado a um sistema de gestão de privacidade. A gestão do RGPD realmente não é trivial, além do mais porque a própria medicina e a própria sociedade vai evoluindo, não é? Logo, nós criou-se o RGPD, a sociedade criou uma consciência alargada sobre a proteção dos seus dados. Mas há uma coisa que nós temos que explicar a todos nós. Se nós não partilharmos os dados, nós não temos uma melhor saúde. Nós só hoje em dia, nós só temos a saúde que temos porque houve uma montanha de gente altruísta que partilhou os seus dados nos clinical trials. Porque se eles não tivessem partilhado os seus dados, nós não tínhamos os resultados que nos ajudam a curar hoje. Logo, gerir o RGPD não é fácil, porque nós temos que dar confiança ao utilizador que estamos a protegê-lo e segurança de que podemos usar os dados deles. Há uma tensão de interesses, não é? Interesses em conflito, não é? E ele tem ao mesmo tempo que se sentir seguro em partilhar os seus dados para um bem muito bem maior. Porque nós queremos que os nossos filhos e os nossos netos sejam bem tratados. E eles não vão ser se nós não partilharmos os nossos dados. Certo. E se não formos capazes de aprender com
Com essa investigação e desenvolvimento que é contínua e que nunca está acabada, não é? E que não está acabada. Há um outro tema que eu acho que também é interessante partilhar e que eu gostava de falar um bocadinho com a Ana, que tem a ver com as soluções, neste caso a arquitetura das soluções da Art Genetics, que são, e aqui mais do lado da informática, não é? E que são soluções, são edifícios que vão desde branding, software, alojamento em cloud, já tivemos hardware físico, agora movemos para a cloud. Essa ideia da geneticista digital, eu lembro-me que há uns anos atrás que me disse: Carina, nós inventámos uma geneticista digital, e eu fiquei aterrorizada, confesso. Oh meu Deus, uma geneticista digital, mas o que é isto? O mundo está perdido. E realmente esta ideia deste edifício informático a tratar destes temas, e ao mesmo tempo gostava de que partilhasse connosco qual é que foi a sua visão quando desde o início pensou assim: eu não só quero inventar isto, eu quero conceber isto, como eu vou garantir que ninguém me vai copiar. O que é que, como é que uma engenheira, não é, empresária, uma founder de uma startup que quer negócio e crescer rapidamente e capturar, como é que se preocupou tanto em defender o seu edifício tecnológico? Foi um desafio, e continua a ser um desafio. Na realidade, é verdade, quer a gente queira, quer não, o nosso software é tão sofisticado e abarca tanto conhecimento que, do ponto de vista da escrita do relatório, ele escreve o relatório de genética como se fosse um médico, tanto que ele está certificado com um dispositivo médico. Não deve assustar os profissionais de saúde, porquê? Porque o ser humano não é só genética. E como tal, eu estou-lhes a dar uma ferramenta e estou-lhes a garantir uma coisa, que é, não vai depender do conhecimento do médico que está no laboratório, aquele relatório vai ser uniforme, aquela informação é consistente, independentemente do profissional de saúde que estivesse a escrever o relatório. Logo, aí garantimos consistência na forma como os dados são entregues ao profissional de saúde. E o profissional de saúde continua a ter um papel centralíssimo. Fundamental, porque claro, ele à frente dele não tem dados da genética, claro, ele tem uma pessoa. Claro. E a pessoa é muito mais complexa do que só os dados da genética. Agora, o desafio era muito grande do lado da propriedade intelectual, porquê? Primeiro que não se pode patentear um teste genético. E ainda bem, porque senão patenteávamos o genoma e mais ninguém fazia a investigação no genoma. Logo, não é possível patentear o teste genético, o que quer dizer que quando eu faço um relatório de genética, qualquer laboratório pode olhar para os genes que eu estou a analisar e fazer um painel igual. Ok, então onde é que eu protejo o conhecimento? O conhecimento tem que ser protegido no software, que também não pode ser patenteado, porque se a gente descreve os nossos algoritmos, eles também podem ser copiados. Mas podemos pôr uma série de camadas de complexidade, o look and feel, como é que nós estamos a transmitir a informação, que é o direito de autor. Podemos escrever um relatório que tenha vários níveis de complexidade, tenha uma página muito simples para o primeiro leitor, eu não gosto de chamar paciente, porque os nossos clientes não são pacientes, são pessoas. Logo, a pessoa quando agarra no relatório tem que conseguir lê-lo de uma forma simples. E como tal, isso tem um brand, tem uma maneira de arte genética dizer isto sou eu, a forma como eu estou a escrever isso. Tem direitos de copyright, tem marcas registadas. Depois, temos que agora dar confiança ao profissional de saúde e também tem que dar confiança aos médicos que ainda se querem especializar mais. Logo, o relatório tem uma primeira parte que é fácil de ler, depois tem uma primeira parte onde já faz recomendações, baseada em modelos biológicos, e depois fazemos uma coisa que para nós é determinante. Nós libertamos todos os artigos científicos que foram usados para a escrita do relatório. Quem quiser ir ler, pode ler. Fundamentação científica é fundamental, porque a questão é que o sistema é tão complexo. Eu posso dizer, todas as pessoas que calhar podiam, ou outras empresas de software podiam criar um novo Word, uma ferramenta Word e competir com a Microsoft. É verdade. Sim. Mas é muito mais barato eu comprar uma licença da Microsoft e usar a Microsoft
do que estar a fazer um sistema que vai competir com a Microsoft. E foi isso que a ArtGenetics fez. O nosso sistema tem um nível de complexidade, um nível de sofisticação que, para copiar, desincentiva a cópia. E como tal, os anos que poderiam ser dedicados a copiar, nós também tínhamos esses anos para continuar a evoluir e a inovar. Portanto, vai haver sempre um gap entre o estádio evolucional em que vocês estão e o da vossa concorrência. E o que nós estamos a sentir neste momento é que a ArtGenetics não só desenvolve os produtos e falo como um serviço a partir de Portugal, nós transformamos os nossos testes e o nosso software em dispositivos médicos, com marcação CE e VD, e agora estamos a fazer tech transfers, a instalar isto em outros laboratórios. Temos uma instalação em Itália, uma na Polónia, uma na Alemanha. Porquê? Porque estes laboratórios olham para nós e dizem, não vale a pena copiar. Eu compro a transferência de tecnologia. E isso aí é que foi a grande visão, que é como é que eu escalo a partir de um país que só tem 10 milhões de habitantes, que não tem um grande poder de compra, e eu preciso de ir ao mundo. Então foi, em vez de trazermos as amostras biológicas até Portugal, vamos levar os nossos produtos para o mundo. E é muito interessante porque em 2015, foi em 2015 que nós começamos a trabalhar juntas e a definir como é que se define a propriedade intelectual, a proteção da propriedade intelectual, do hardware, do software, do relatório, o que é que eu tenho que comunicar nos termos e condições dos produtos ao cliente final. Em 2015 ninguém conseguia perceber a solução da ArtGenetics. Nós vendemos zero. Ninguém percebia a nossa solução. E hoje em dia é difícil eu agora começar a responder aos laboratórios, porque são imensos laboratórios que agora estão a vir cá perguntar, então, onde é que está a vossa solução? Houve um período de adaptação à solução. Há sempre quando se dá um salto tecnológico e disruptivo, há sempre um período de estranheza, não é? Um período E mais do que isso, os laboratórios de genética, isto são produtos dirigidos aos laboratórios genéticos, muito tradicionais, que diziam-nos, não, mas para que é que a gente quer entrar nessa área da genética? E agora querem, porque perceberam que não se faz medicina personalizada ou preventiva sem esta genética, sem o saber quais são os medicamentos que as pessoas podem tomar, que chama-se farmacogenética, com as pessoas a procurar, então eu quero saber mais de mim, não se eu estou doente, mas como é que eu sou, se eu me comportar desta forma, por exemplo, se eu não tiver cuidado com carboidratos, como é que isso impacta o meu organismo? Será que eu tenho que tomar um suplemento de vitamina D ou não? Como é que isto impacta o meu organismo? Como é que eu fico mais magro? Como é que eu mantenho o meu peso? Como é que eu fico saudável? Como é que eu não desenvolvo hipertensão? Como é que eu não desenvolvo diabetes? Os laboratórios estão a ser procurados com estas perguntas. E não, eu sou diabético, eu sou hipertenso. Não, é como é que eu não sou? E a partir daí, esses laboratórios não estão preparados para este caminho, para o caminho de não só fazer o teste, mas como ter um relatório que é sofisticado e que vai ao ponto de instalar no seu telemóvel uma aplicação. Vai ser útil quando for ao supermercado, quando for a outro médico, quando for a uma especialidade. E agora ainda é surpreendente porque eu própria já tive necessidade de tomar um medicamento e fui ao médico e ele disse-me, então vai tomar isto. Eu disse, espera aí, deixa-me consultar a minha genética. Deixa-me ver A sua genética? Sim, eu preciso saber. Os próprios saber. médicos estão a começar agora... Qual é que é o próximo grande desafio da genética? Eu diria melhor, deixa-me refrasear. Qual é o próximo grande desafio da ArtGenetics? E provavelmente da PBBR. Na realidade é pôr Portugal no mapa na área dos dispositivos médicos. Isto porquê? Porque a legislação europeia mudou, fica muito mais apertada a partir do próximo ano, mesmo na realização dos testes genéticos, como um serviço, a partir do laboratório. Há todo um conjunto regulatório que veio para cima da mesa, em que países como a Alemanha ou a França estão, desde 2017, a preparar este percurso. Mais do que isso, a Alemanha tem as agências de certificação no próprio país e, se nós não tivermos no mapa nacional, no mapa internacional e comunitário, com dispositivos que têm a marcação certificados, nós não vamos poder ser competidores no mercado. Nós não vamos poder ter os nossos produtos no mercado. E isto é muito importante, que o próprio país perceba que isto vai ter um impacto enorme.
E por isso, esse é o grande desafio agora da Art Genetics. E que, obviamente, precisa dos seus parceiros legais, porque traz todo um enquadramento legal bastante complexo. Estávamos aqui, enfim, um dia inteiro a conversar sobre este tema que é fascinante, mas infelizmente não podemos, não temos tempo, nenhuma de nós, e sobretudo a Ana, para podermos esgotar este tema, até porque é impossível. Deixaremos isso para uma próxima edição, seguramente. A mim, resta-me agradecer a sua presença e, enfim, o conhecimento que tem, a amabilidade e a humildade de partilhar connosco. Muito obrigada e até uma próxima visita. Ficamos sempre disponíveis para os desafios que, com certeza, vamos ter pela frente as duas.